Olá, eu saúdo a todos com a paz, com a graça, com a bondade e a misericórdia do Senhor. E aquele que tem a paz, a palavra do Senhor fala, que dê a paz. Eu quero deixar aqui uma palavra justamente sobre isso, sobre o que você tem, que de maneira nenhuma você pode deixar as outras pessoas, deixar o inimigo ou qualquer situação anular quem você é. Deixar uma palavra aqui em Romanos 12, 2. Não se moldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aqui nesse versículo fala muito sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quanto a isso, eu creio que nenhum de nós tem dúvidas que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é perfeita e que ela é agradável. Que tudo que provém do Senhor, né, é perfeito, é bom e é agradável. Nós não contestamos o que vem do Senhor, só que contestamos quem somos nós na presença do Senhor. Só que esquecemos que nós, quando nós nascemos em Cristo, nós pertencemos ao mesmo ciclo, nós pertencemos à mesma família, nós levamos o nome de cristão e nós levamos sobre a nossa vida a unção de Deus. E não importa o que o mundo fala, a forma que o mundo venha te tratar, não importam o que fizeram comigo, com você, tudo isso é sinais de que querem só apagar a luz que Cristo cada vez mais quer que brilhe sobre a sua vida. E se nós não renovar nossa mente como está escrito, porque antes desse bom, perfeito e agradável vontade de Deus, existe uma coisa, existe uma condição: renove a sua mente. Então as palavras que estão nesse versículo, elas não estão aleatórias, elas não é o chavão de um versículo, não é o final, porque a palavra de Deus ela não vive de chavão, ela vive de um texto e um contexto. Então ele fala, eu tenho isso, eu sou isso, mas eu tenho para você. Só que para você desfrutar disso aí, é necessário renovar a mente. Por quê? Porque do mundo nós vamos conseguir ter acusações, do mundo vamos ter julgamento. O mundo ele julga pelo que você veste, sua roupa é cara, se você tem um alto padrão, se você é altamente intelectual, se você tem um emprego bom. O mundo, quando ele entrevista qualquer pessoa, pode prestar atenção, em qualquer situação. Se apresenta, quem é você? A pessoa tem que falar quem ela é e a profissão, porque é dali que o mundo já pré-julga quem você é. Então, se eu estou na situação agora de aposentada, falar quem é você? Eu sou uma aposentada, ou eu sou uma dolar. E a próxima pessoa que foi entrevistada, não, eu sou fulano, mas eu sou médica, eu sou engenheiro, já é vista com outros olhos. Só que é isso que nós não devemos permitir. É nisso que nós temos que ter renovação da mente e termos a mente de Cristo. Porque Cristo, ele não julga a gente pelo que a gente vive em público. Ele julga a gente pelo que a gente vive em particular. Ele julga a gente pelo que ele teve conosco na intimidade. Ele olha para nós pelo que ele foi lá e sondou em seu coração. Então, jamais permita, em hipótese alguma, que o seu estereótipo, a sua condição social, a sua idade, que é a sua condição física, às vezes até uma situação difícil que está passando, ou por enfermidade, ou por doenças,
né, ou por crise financeira, ou seja qual for o que te aflige, isso não define você. Porque o que define um crente, o que define um cristão perante a Deus é a intimidade que ele tem com Deus. É o passo a passo, a trajetória que o Senhor está tendo com você. E não só a trajetória lá do começo. Ele é um Deus que, para o ser humano, a pessoa ele é muito útil. Eu, modéstia à parte, eu tenho muitas habilidades que Deus me deu, né? Não foi capacidade minha, foi coisas assim que o Senhor me inspirou, o Espírito Santo, e me deu algumas capacidades, né? Principalmente com as mãos, tudo. E o ser humano, ele vai e julga muito pelo que ele está sendo prestado. Só que às vezes a pessoa está num momento de invalidez. Só que aí o mundo já julga uma pessoa inútil. Mas com Deus não. Deus existe um depósito no céu. Deus existe uma medida e uma balança que pesa nossas obras. Deus tem um amor que constrange. Ele não é um amor interesseiro. Ele não é um amor que busca o seu próprio interesse. Ele é um amor que você pode estar dando muitos frutos, porque no momento tem condições, e ele te ama, e ele te ama na invalidez. Ele te ama quando você está ganhando vida, granjeando o reino dos céus, mas ele te ama também quando se estiver em uma cama com depressão. É o mesmo Deus. Ele não muda conforme as nossas estações da vida. Ele não ama conforme o que nós temos a oferecer. O que nós temos que colocar em nosso coração e todos os dias lembrar que o que o Senhor quer de nós é só intimidade. O que o Senhor quer de nós é que cada vez mais nós se aproxime dele para nós conhecermos a ele. Porque quando nós conhecemos a grandeza desse amor, quando nós conhecemos a grandeza dos planos do Senhor, e nós não estamos falando da grandeza da sua capacidade nem da minha, porque as capacidades, elas são reflexos do que aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Então, coloque sobre as nossas mentes que não é sobre nós. Uma pessoa enferma, ela pode estender a mão e curar uma pessoa, porque não é sobre ela. Uma pessoa em necessidade, como o Senhor muitas vezes, né, me usou nesse sentido de profetizar, né, os planos que Deus tinha, né, profeticamente para a vida daquela pessoa, inclusive financeiramente, e a minha condição não está financeiramente boa, mas não é sobre mim. Deus não fala, você tem que estar financeiramente bom para poder profetizar que eu vou abençoar a tal pessoa. Então não é sobre nós, é sobre aquilo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Que nós blinde as nossas mentes e não acredite nas mentiras que o inimigo vem usando pessoas ao nosso redor, colocar na nossa mente que somos desprezíveis, né? Que nesse momento você não serve para nada, que nesse momento você não é útil, então o quê? Somos vaso de valor na presença do Senhor. Somos vaso de honra, entendeu? Nós somos o reflexo do Senhor aqui na terra. Nós somos a menina dos olhos de Deus. E isso não pode ser tirado e nem abalado, nem envergado em hipótese alguma no nosso coração. Porque o inimigo, quando ele não consegue te tirar da presença de Deus, ele usa artimanhas. E é nisso que nós
temos que estar atento, porque as pessoas mais firmes na presença de Deus, fala como Pedro, fala, vem o que vier, eu vou estar nos seus pés, porque para onde que eu vou? Porque nós sabemos que a nossa vida, a nossa dependência, bom ou ruim, a situação que for, nós somos dependentes do Senhor. E para onde nós não vamos, a não ser para os pés do Senhor? Só que o inimigo, ele sabendo que você está firme no seu conceito, eu sempre vou servir a Deus. Eu sempre vou temer a Deus. Nesse conceito, muitas vezes ele não consegue abalar, porque já está cravado no nosso coração aquela dependência tão profunda de Deus que a gente fala, para onde iremos? Tá ruim, né? Que nem tipo uma guerra. Tá em guerra tudo, tá, mas eu vou para onde? Se só, né? Se só Deus tem o que nós podemos, que pode nos preencher. Só que ele tenta atacar a sua identidade na sua mente. Ele tenta atacar a sua identidade usando as pessoas ao seu redor para dizer justamente isso, que você é incapacitado, que Deus não vai te usar, que é uma tolice. Tenta humilhar para você se sentir desprezado. Entendeu? Mas lembre, há uma mesa do rei e ele mandou nos chamar. Ele mandou. Há um sangue vertido da cruz que foi por mim, foi por você. Não foi por qualquer um. Não foi qualquer sangue, não foi qualquer preço. Foi um preço precioso. E eu vou fazer jus a esse preço precioso. Mefibosete, ele era neto de rei, né? Ele era filho de príncipe. E provavelmente ele herdaria um trono na cadeia, né? Automaticamente. Só que quando houve, né, a guerra e ele teve os seus pés quebrados e se tornou aleijado, ele foi para Lodebar, que significa a terra do esquecimento. E muitas vezes a nossa vida, nós passamos por golpes da vida, por golpes que as circunstâncias nos colocam nele. E achamos que estamos em Lodebar e estamos com os pés debilitados, e ali nós não somos mais da família real. Só que o Senhor manda lembrar a cada um de nós, não interessa onde nós estamos, não interessa como nós estamos, ele vai chamar para a mesa do rei. E é assim que Davi fez com Mefibosete. Só que como Mefibosete foi se apresentar ao rei que ele mandou buscar, ele falou para o rei o que ele queria com um cão morto. Olha a visão que ele tinha dele. Ele de uma família real, ele se via naquele momento com um cão morto. E é isso que nós não podemos nos permitir. A nossa legado, a nossa linhagem é de um rei soberano. Então, a linhagem que eu venho, que eu estou, que eu pertenço e que você pertence, é de um rei soberano. Ou quer dizer que você julga o que você julga ser e você é filho de Deus como? Porque o filho de Deus, independente da situação que ele está, ele é príncipe. Ele tem um legado, ele tem um nome, ele tem uma linhagem real. Quando é roubado isso da pessoa, o inimigo começa a destabilizar. E aí, nós conseguimos viver dentro do reino de Deus sem desfrutar da boa e perfeita vontade de Deus. Se fosse por conta própria, se Mefibosete pudesse escolher, ele não iria de encontro ao rei. Porque ele temia. Porque ele esqueceu de onde ele veio.
Ele esqueceu quem ele era, ele esqueceu qual é a linhagem dele. E é isso que nós não podemos permitir. Grave no seu coração, na tauba no seu coração. Eu sou de uma linhagem nobre. Eu sou de uma linhagem real. Eu sou filha de um Deus vivo. Eu posso não valer tanto, mas aquele que está sobre mim vale. E aquele que está sobre mim me capacita, me unge, me dá virtude, me dá unção. É só eu me dispor a ter intimidade com ele, que ele vai ter tudo. E quando Mefibosete foi à presença do rei, ali se sentindo um cão morto, o rei, ele não só quis dar um agrado qualquer a Mefibosete, não. Ele restituiu tudo aquilo que era dele. Ele restituiu com tudo aquilo e tudo aquilo que as terras dele prosperou. Com tudo. Só que não bastando, porque prosperidade não é tudo. Ele deu uma veste sacerdotal. Ele deu anel de honra. E é isso que o Senhor tem para nós. Sabe o que ele tem para nós? Uma plenitude. Vamos desfrutar da plenitude do Senhor. Não permita que os barulhos das carruagens venham intimidar para você não desfrutar da mesa do Senhor com plenitude. Porque o Senhor não nos chamou para vivermos de migalha. Se posicione como filho real. Se posicione como princesa e príncipe real que somos. E vamos reivindicar o nosso lugar que Deus já nos deu. Ele não vai dar, ele já nos deu. Ele deu ao mundo para que nós tenhamos governância sobre ele. Sabe o que ele está falando? Todo o mundo é seu. Você vai ter domínio sobre ele. Tem a parte que fala, o mundo já é do maligno, mas o mundo, aquele a qual nós não pertencemos mais. Nós pertencemos a um mundo de realeza. Nós pertencemos a uma mente renovada. Nós pertencemos a um espírito edificado. E se houver qualquer trauma na sua alma, te impedindo de desfrutar da beleza do palácio, da honraria do palácio, dos benefícios de um filho de rei, tire isso hoje. Troque a sua capa. Porque a capa de miséria, a capa de dor, a capa de vitimismo, a capa de perdido no mundo, não é a nossa identidade, não é a nossa capa. A nossa capa é de sacerdote real. A nossa capa é de príncipe, princesas. A nossa capa é de assumir um legado que o Senhor nos deixou nessa terra. E aquilo que você for fazer, e eu for fazer, não é sobre nós. É sobre aquele que está sobre as nossas vidas. Não preciso ter um carimbo na minha testa me identificando. Eu tenho que saber aqui quem eu sou. Quem eu sou na presença do rei. Quem eu sou na presença do rei. E não é soberba. É simplesmente você ter intimidade com Deus ao ponto de acontecer o que acontecer, independente de qualquer situação, saber que és filho, que és filha. E filha e filho de rei são príncipes. Pega o seu legado, levanta a cabeça, vá buscar a governância desse mundo, vai buscar os dons,
Vai buscar a unção, vai buscar a graça que o Senhor tem disponível para aqueles que sentam na sua mesa. E nunca mais permita que as pessoas de fora, que não sabem da sua intimidade lá dentro do palácio, venha te prejulgar. Que elas fiquem com seus conceitos, mas que nós jamais aceite o que vem de julgamento do mundo, porque o que nos interessa é quem somos na presença do rei. Porque quando Davi foi chamar Mefibosete, ele não foi chamar um cão morto, ele foi chamar o príncipe. Ele foi chamar o príncipe, ele não mandou chamar um cão morto, ele não mandou chamar um aleijado, ele mandou chamar um farrapo de homem. Ele falou, vai buscar quem é da família real. E o Senhor fala hoje para você, eu te ponho de pé, eu te levanto, eu te sustento, confia em mim, pega na minha mão e para de olhar ao redor, para de dar ouvidos àquele que nada tem para te agregar e comece a dar ouvidos e renovar a mente no Senhor. Comece a buscar ao Senhor com mais intensidade. Se o inimigo está te oprimindo, busque mais. 24 horas. Para onde você vai com a palavra de Deus. Vai ouvindo um louvor, vai ouvindo uma pregação. Se cerca das coisas de Deus. Porque quando a gente é cercado pelas coisas de Deus, o barulho do mundo nem chega. Ele é abafado. Ele é abafado. Cale a voz do seu opositor. Mas a primeira batalha não é com qualquer pessoa aí fora. A primeira batalha é com a sua mente. Renova a mente. Deus fala, renova a mente. Medita nesse versículo, Romanos 12, 2. Para eu viver essa boa e perfeita vontade de Deus, que Ele tem disponível para nós, filhos, que andem em obediência, que anda buscando a Deus, que muitas vezes não é perfeito, mas está buscando cada vez mais ser. Porque a palavra do Senhor não fala assim, venha perfeito a mim. Ele fala, busque, para que brilhe cada dia mais, até ser dia perfeito. Então, todo dia nós brilhamos um pouco mais. Todo dia nós renunciamos um pecado. Todo dia a gente aprende uma coisa. Todo dia nós sentimos uma unção diferente. Uma ousadia maior. Porque os filhos de Deus, ele tem que ser cercado pela ousadia. Porque o medo não provém de Deus. As pessoas começam a não ligar uma palavra na outra. Se o medo não é de Deus, se ele está na gente, então a gente está com o quê? Com as coisas do diabo? Entendeu? Se nós não cremos na promessa de Deus sobre a nossa vida, nós estamos falando o quê? Que o Senhor não falou? Ele está indeciso? Ele não sabe o que quer? Ou ele está mentindo? Entendeu a gravidade de duvidar das promessas de Deus sobre a nossa vida? Quando a gente começa a colocar no contexto, peraí, por que você não está acreditando nas promessas de Deus na sua vida? Você não está acreditando em quem? Em Deus? Em você? Mas não é sobre você, é sobre quem te chamou, é sobre quem te separou, quem te escolheu, quem te ungiu. É sobre a graça, é sobre a bondade e o amor de Deus. A palavra do Senhor em João fala que Ele nos amou primeiro. Hoje eu sou, assim, extremamente apaixonada por Deus. Mas eu amo só o fato de, como diz o hino, tudo que eu tinha para oferecer a Deus eram meus pecados. Eu fui uma menina abandonada numa cidade sozinha aos 11 anos. E fiquei por um tempo, né?
para uma criança, né, há quase uns 35 anos atrás, né, 36 anos atrás, não existia tecnologia, não existia conselho tutelar, quase não existia telefone, comunicação, conhecimento, né? As crianças de 11 anos não tinham conhecimentos de nada, não sabiam o que fazer. Mas ali sozinha, o Senhor me sustentou. Ali sozinha, o Senhor me direcionou. E ali eu tive a oportunidade de, numa situação ruim, passar a transformar a ser boa. Porque a partir dali, eu não podia, né? E se aproximar de Deus, porque minha mãe era feiticeira. Só que a partir daquele momento, eu pude se aproximar de Deus. E a partir dali, houve, numa situação ruim, um alvará de soltura para minha vida. Para eu poder se aproximar e conhecer a Deus e ter Deus na minha vida. Então, muitas coisas são ruins que vêm sobre a nossa vida muito forte. Mas elas contribuem. Tudo que não for benção é no mínimo aprendizado. Receba as bênçãos do Senhor. Se fortifique. Não interessa a situação que está vivendo. Interessa um Deus vivo que está do seu lado, sobre a sua vida. O que interessa é a graça de Deus sobre a nossa vida. É isso de que se trata. Não se trata de nós, de nome, nem de profissão, quem você é. A pessoa fala, eu sou fulano, eu sou professor, eu sou fulano, eu sou médica. Não, eu sou filha. É só essa pergunta que se trata no reino de Deus. Quem você é perante a Deus. Se o seu coração está em retidão, está puro perante a Deus, tentando buscar Ele a cada dia melhor, a cada dia mais. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja com cada um de vocês. Eu repreendo todo o espírito de confusão da mente, todo o espírito de opressão, tudo aquilo que vem para tirar a nossa identidade. Eu repreendo no nome de Jesus. Que a partir de hoje nós venhamos vestir a nossa roupa real, colocar o nosso anel de honra e sentar à mesa do rei e se posicionar como um deles. A graça e a paz do Senhor esteja com vocês. Um beijo, uma noite abençoada, em nome de Jesus.